Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. Conhecer os nossos pastores, para conhecer melhor a nossa Igreja Católica. Essa é a proposta do programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. E hoje a nossa equipe está em Limeira, interior de São Paulo. E a gente recebe Dom José Roberto Fortes Palau. Dom José, muito obrigado pelo seu espaço em sua agenda para nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho da minha vida e da Diocese de Limeira. Minhas cordiais saudações a todos aqueles que também nos acompanham, pela TV Evangelizar. José, Dom José, é devoto de São José? Minha mãe, meus pais, na verdade meus pais. Meu pai já é falecido já há 8 anos, era José também. E minha mãe foi filha de Maria, e minha mãe, graças a Deus, está viva ainda, com 85 anos. E ela foi muito devota também de São José. Então, o meu irmão mais velho chama-se José Carlos. E eu vim depois, o segundo, José Roberto. Aí o terceiro era para ser, nós somos em 6 ao todo. E o terceiro era para ser José também. Mas a história é engraçada, porque ela diz o seguinte: meu pai, que é José, achou que já estava bom, Os 2 primeiros. Aí chegaram no acordo, ficou Sérgio José, mas não ficou sem José. Daí depois, a partir do 4º, aí não teve mais José. Devoção bonita. Eu gosto muito do nome José, sempre me identifiquei muito com São José, Um homem justo, um homem que não falava muito, Isso é bom. Um homem que meditava as coisas no silêncio e procurava discernir a vontade de Deus nos acontecimentos da vida. Dom José, o senhor despacha muito aqui na Cúria, estamos na capela da Cúria Diocesana de Limeira, e o senhor reservou o espaço aqui, no local de trabalho. O senhor gosta dessa atividade de escritório? Eu gosto mais da atividade pastoral, eu gosto mais de estar assim, nas paróquias, quando eu vou celebrar crisma, festa de padroeiro, ou visita pastoral, agora mesmo. Essa semana eu vou fazer visita pastoral a uma paróquia lá em Pirassununga. Eu gosto, fico 3 dias na paróquia, vou no final de semana, na quinta, sexta, sábado e domingo, É o que eu mais gosto de fazer. Mas o trabalho também administrativo faz parte da vida do bispo, O bispo governa uma diocese, Então a gente tem que ter essa atenção. Sempre estou aqui toda semana, tem semana que eu venho mais vezes, outras um número menor, mas todas as semanas eu estou aqui na nossa cúria, para questões administrativas, coisas relacionadas também a pendências judiciais, que hoje também tem, a gente está atento a isso, tanto que a cúria tem um departamento jurídico, patrimonial. E toda sexta-feira, nessa capela, celebra os funcionários, 9 horas da manhã. Então, uma vez por semana, celebra a missa com a presença deles, encerrando a semana de trabalho. O senhor é natural do estado de São Paulo mesmo? Eu nasci em Jacareí, no Vale do Paraíba, que pertence à Diocese de São José dos Campos, Eu nasci em 65, estou com 57 anos, E passei minha vida toda no Vale do Paraíba. Depois meus pais se mudaram para uma cidadezinha pequenininha chamada Igaratá, onde minha mãe mora até hoje. Fica a 20 quilômetros de Jacareí, também pertence à Diocese de São José dos Campos, Região do Vale do Paraíba, ali na Serra da Mantiqueira. Padre diocesano? Padre diocesano. Eu entrei para o seminário em 87, Seminário Diocese de São José dos Campos. Quem me recebeu, com quem eu tenho muito carinho, guardo muita memória, foi Dom Eusébio Scheid. Foi o bispo que me recebeu no seminário, foi o nosso primeiro bispo e nos deixou em 91, quando foi ser arcebispo de Florianópolis. Depois, em 2001, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, Infelizmente, Dom Eusébio faleceu no início de 2021, janeiro de 21, 13 de janeiro de 21, com Covid, Ele estava com 80, ele ia fazer, acho que 80, tinha acabado de fazer 88 anos, Depois, fiz toda a minha formação em São José dos Campos, fui ordenado diácono e bispo pelo segundo, diácono e padre, pelo segundo bispo de São José dos Campos, Dom Nelson Vestra, que hoje é bispo emérito de Santo André. O Dom Eusébio e o Dom Nelson são da mesma congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os teonianos, E toda a minha formação
Filosófica foi feita na própria diocese, teológica no Instituto Sagrado Coração de Jesus, que é a Faculdade dos Padres Deonianos, lá em Taubaté. Hoje se chama Faculdade Deoniana. Na minha época, nos anos 80, ainda tinha o nome de Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus. Porque naquela época os cursos de teologia tinham reconhecimento só canônico, não civil, né? No ano 2000, o Instituto passou a ser a primeira faculdade, acho que com reconhecimento civil. Eu estava na época lá em Taubaté, participei até da missa que o ministro, na época o ministro da Educação foi até Taubaté assinar a portaria autorizando a Faculdade Deoniana, que foi a primeira do Brasil a ter o curso reconhecido civilmente. Isso foi um avanço para a igreja no Brasil. Foi, porque a partir de então os cursos de teologia passaram a ter duplo reconhecimento, o canônico e o civil, porque só tinha reconhecimento canônico. Então, você vai para Roma estudar, o seu diploma é reconhecido. Mas perante o governo brasileiro não era, e agora não. Agora os cursos de graduação têm o reconhecimento civil, né? Depois as faculdades todas foram fazendo esse processo, né, de adequar os seus cursos, as normas do MEC, para ter reconhecimento civil, né? Que bom. O senhor assumiu Limeira em 2020, durante a pandemia, no início da pandemia. 18 de janeiro de 2020, sábado, numa missa às 4 horas da tarde, né? E com a presença de vários bispos, e um mês e meio, não, praticamente 2 meses depois, no dia 19 de março, nós fechamos tudo. Todas as dioceses começaram a se fechar porque a Covid explodiu no Brasil, né? Praticamente 2 meses depois. Então foi um período difícil, porque eu mal acabei de chegar em Limeira e me deparei com a Covid, né? E foram uns meses assim, bem difíceis, porque eu também não conhecia bem a diocese, não tive ter um contato maior com os padres, com os leigos, né? E as missas ficaram online, né? Isso nos ajudou muito, porque foi a forma que a gente tinha de ter contato com o povo, né? E nesse sentido, eu passei a celebrar a missa numa rádio que transmite o programa do Padre Reginaldo Mazzotti, a Rádio Magnificat, que me ajudou muito, porque todo domingo eu celebrava pela Rádio Magnificat para eu ter contato com a diocese. Ela tem uma boa penetração aqui na região, isso ajudou bastante. Mas foram tempos difíceis, né? Depois do segundo semestre amenizou um pouco, ainda não tinha vacina. As coisas só melhoraram mesmo foi a partir de meados de 2021, né? Quando boa parte da população já passou até a segunda dose da vacina, muitos a terceira, e aí a Covid foi sendo controlada, né? Antes de vir para Limeira, o senhor foi bispo auxiliar de São Paulo. 6 anos lá. Fiquei 5 anos e meio. Eu fui nomeado auxiliar de São Paulo no dia 30 de abril de 2014. Fui ordenado por Dom Odilo Scherer em São José dos Campos, na Igreja Coração Imaculado de Maria, que eu queria ser ordenado bispo em São José antes de ir embora, porque é despedida da diocese, né? Você não fica mais, né? Depois que você é bispo, você não volta mais. Eu queria me despedir, onde eu exerci o meu ministério. Eu fui ordenado em 6 de fevereiro de 93 e fui embora de São José dos Campos em junho de 2014. Portanto, 21 anos eu servi a Diocese de São José dos Campos. Eu queria me despedir lá, sendo ordenado lá. E quando foi dia 19 de julho, eu assumi como bispo auxiliar de São Paulo, lá na região Ipiranga, na Igreja Imaculada Conceição, que é a capela da Pontifícia Universidade Católica no campus Ipiranga. E lá é a sede da região Ipiranga. E fiquei até dezembro de 2019, quando eu me despedi, porque iria assumir aqui em Limeira em janeiro. Quando o senhor assumiu como bispo auxiliar de São Paulo, o senhor disse que São Paulo iria ensiná-lo a ser bispo. É sempre desafiador trabalhar na pastoral em São Paulo. Eu me lembro que eu dei uma entrevista, porque você é bispo recém-nomeado, muita coisa você aprende em São Paulo. Nesse sentido, São Paulo foi uma escola muito boa para mim. Eu aprendi muito em São Paulo. E o contato com Dom Odilo, o cardeal, isso ajudou muito. Dom Odilo é uma pessoa muito boa, um ótimo teólogo, né? Além de ser um ótimo bispo, ele é um ótimo teólogo, é muito inteligente. E a experiência com ele me ajudou muito. Depois o contato com outros bispos, é uma coisa que eu tenho saudade até hoje, porque quando você é bispo auxiliar, você forma um grupo. Nós nos reunimos a cada 15 dias, tínhamos reuniões para resolver as coisas das regiões, passávamos para o cardeal o que estava acontecendo, né? E aquilo é muito bom, porque um bispo ajudava o outro, né? Um mais experiente, tal, faça assim e tal. Isso é uma coisa que hoje, quando eu sou bispo, agora quando você é auxiliar, você é titular de uma diocese que não existe mais. Quando você passa a ser bispo diocesano, você está numa diocese que existe e ali você é a palavra final, né?
E sozinho, sem outros bispos. Sozinho. Aí você tem que tomar as decisões. Bom, a gente tem um conselho de presbíteros, o colégio de consultores, mas muitas coisas o bispo tem que decidir sozinho, né? E eu vi essa riqueza, porque lá quando a gente tinha um colégio episcopal em São Paulo, éramos 7 auxiliares, né? Uma conferência episcopal própria, né? Então foi um período muito rico, eu guardo muito boas. Quando eu fui para São Paulo eu fui com medo, porque é a grande capital, né? Mas eu fui tão feliz lá nesses 5 anos e meio, foi uma experiência muito boa, muito rica. Eu guardo com muito carinho a minha experiência em São Paulo, região Ipiranga. Que bom, bispo. O senhor percorreu um caminho acadêmico também muito bonito. Eu fiz filosofia em São José dos Campos, na diocese, depois teologia na Faculdade Teoniana em Taubaté, Instituto Teológico Sagrado Coração de Jesus. Depois, em 1994, Dom Nelson me encaminhou a Roma. Eu fui para Roma fazer o mestrado em teologia. Ele queria alguém formado na área de espiritualidade, que, aliás, é uma carência no Brasil, né? Você tem pouca gente formada em espiritualidade. E eu fui para Roma, fui morar no Colégio Pio Brasileiro, e lá comecei em outubro, né, com a abertura do ano acadêmico em Roma, no Teresiano, se dá na festa Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro, foi um sábado, 15 de outubro de 94. Quem presidiu a missa foi o presbítero, Padre Jesus Castellano, já falecido, um grande teólogo, ele era inclusive assessor do cardeal Ratzinger na época. E aí comecei o mestrado em espiritualidade no Teresiano. E fazia pouco tempo que o Papa São João Paulo II tinha promulgado a Pastores Dabo Vobis, que é um documento que fala sobre a formação dos padres, né? As 4 dimensões da formação dos padres e tudo mais. E aí eu fiz a minha tese de mestrado em espiritualidade sobre a Pastores Dabo Vobis, porque eu sabia que eu ia voltar para o seminário para trabalhar na formação de padres. Em 2 anos eu fiz o mestrado, terminei, me recordo que o padre Castellano me convidou para ficar para o doutorado, mas a gente é padre novo, eu falei para ele, não, eu quero voltar, quero trabalhar, né? Porque eu fui para Roma, eu era padre apenas 1 ano e meio. Então aquela vontade de estar na pastoral, né? E quando você já vai com mais tempo de pastoral, né? Você não tem esse desejo, mas eu tinha esse desejo de voltar, estar no trabalho pastoral, e voltei em julho de 96, né? Voltei ao Brasil. Aí cheguei, já o meu bispo me colocou no seminário, né? Eu fiquei no propedêutico 1 ano, depois eu precisei sair para assumir uma paróquia que ele precisava, mas continuei ajudando no seminário. Aí quando foi 3 anos depois, no ano 2000, aí ele me pediu para voltar de novo para o seminário. Aí eu voltei para o nosso seminário de teologia, que é uma casa que nós temos em Taubaté, próximo à faculdade de teologia. E ali é a última etapa, a etapa da teologia. Eu voltei. Lá fiquei do ano 2000 até o final de 2007, quando nós transferimos o curso de teologia para São José dos Campos, né? E aí, quando foi no final de 2009, quando completei praticamente 10 anos frente ao seminário, aí eu falei para o Dom Macir, que era o nosso bispo na época, hoje arcebispo de Ribeirão Preto, falei, Dom Macir, tá bom já, né? 10 anos é bom trocar, né? Porque eu senti que já tinha fechado um ciclo, era hora de sair. E aí saí e assumi a paróquia Santo Agostinho da Nova. Mas nesse espaço-tempo que eu fui reitor, em 2003, eu fiquei um tempo, o Dom Macir ficou cuidando do seminário, ele era o vice-reitor, e eu fui fazer o doutorado no Rio de Janeiro. Teologia. Teologia. Foi 2003 até 2007, 4 anos. Aí fiz a defesa em 13 de março de 2007, uma terça-feira. Tenho boa memória para certas datas que marcam a vida da gente, né? E a minha tese de doutorado foi em espiritualidade. Eu fiz na área de antropologia com enfoque em espiritualidade. O meu orientador era um espanhol, o padre Alfonso Garcia Rubio, tem vários livros escritos, ele é muito bom, me orientou muito bem. E eu fiz sobre a mortificação, a força salvífica da mortificação. Como tese de doutorado o pessoal não lê, né? Mas está lá, tem mais de 200 páginas. Né? O senhor citou, para falar do mestrado, que poucos padres no Brasil estudam espiritualidade. Por que será esse diagnóstico? A gente vê, é uma coisa que eu sinto, às vezes falta hoje nos seminários, você ter especialistas em espiritualidade. Estamos carentes de espiritualidade como um todo? Estamos. Precisa ter mais gente formada. E aqui no Brasil, você vê, a gente tem vários cursos, tem ótimas faculdades de teologia. O Brasil hoje tem muito boas faculdades de teologia, né?
Mas acho que falta ainda esse enfoque, por exemplo, como tem em Roma. Lá em Roma você tem o teresiano, você tem a gregoriana, tem a pós-graduação nessa área específica de teologia da espiritualidade, né? Aqui no Brasil ainda não vi isso, precisava ter essa especialização específica em teologia da espiritualidade. Em Roma você tem o teresiano, você tem a gregoriana, você tem o antoniano dos franciscanos, né? O claretianos, que também tem espiritualidade mais voltada para os religiosos. Mas eu sinto que aqui no Brasil ainda falta isso, um curso específico, não, é pós-graduação, mestrado e doutorado em teologia da espiritualidade. Para entregar para o povo de Deus essa transcendência que a gente busca o tempo todo. Foi muito bom para mim, eu tive ótimos professores no Teresiano, né? Lá você tinha, por exemplo, aulas de teologia mística, a espiritualidade de João da Cruz, a teologia mística de João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Lisieux, Edith Stein. Isso é uma riqueza muito grande, na verdade, e que muito ajuda depois no exercício do ministério. Para mim foi muito bom. Dom José, faz um resuminho, por favor, sobre a sua defesa no doutorado, mortificação. O que o senhor estudou e consegue nos passar aqui? Porque quando você usa essa palavra mortificação, tem gente que fica até brava. Não, isso é coisa passada, tal. Mas às vezes entender o significado da palavra mortificação, né? Quer dizer, não é morte ao corpo, não é violência ao corpo. É morte ao pecado que ainda habita em nós, né? A teologia da mortificação, na realidade, é o desenvolvimento da teologia do batismo. Quando somos batizados, somos enxertados em Cristo, recebemos a vida divina através de Cristo, que é o homem novo. Mas o velho Adão pecador continua existindo em nós. Então é preciso que o homem novo cresça e esse homem pecador morra. É esse processo de morte. Aqui Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, se não estou enganado. Dai morte ao homem velho, né? É o homem pecador que ainda habita em nós. Então tem toda uma sese para que a graça cresça, né? A graça batismal cresça e você supere o pecado que ainda habita em nós. São as consequências do pecado. O batismo perdoa o pecado original, porém as consequências continuam, a fraqueza, né? A tendência a pecar continua existindo. Então é uma luta, tanto que a igreja só canoniza depois de morto. A igreja não canoniza ninguém em vida. Eu me lembro que um autor dizia o seguinte: a luta contra o pecado é como uma luta de boxe, você só termina vencendo no final por pontos, não por nocaute. Né? Quando você acha que você venceu, você pode cair, sem ser surpreendido. Então é uma luta todo santo dia. O corresponder à graça de Deus é chamado sinergismo teológico. Deus faz a sua parte da graça, eu tenho que fazer a minha, a sese, para que a graça de Deus frutifique. Senão não adianta, é o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios: não recebeis em vão a graça de Deus. Né? A gente vê aí os sacramentos, eu mesmo como bispo administro muito o sacramento da confirmação. Infelizmente a gente vê, de repente, muitos desses jovens não voltam mais para a igreja, né? É uma pena, eu falo isso para eles, a igreja precisa de vocês, precisa corresponder à graça, não desperdiçar o sacramento. Pelo contrário, fazer o sacramento frutificar, produzir, né? Então, do lado oposto dessa mortificação que o senhor propõe também trazer à luz aí a partir do estudo acadêmico, nós temos em muitos ambientes da igreja o contrário, né? A promoção do contrário à mortificação, para viver todos os prazeres possíveis. Não tem como, né? Você tem que ser feliz. É converter o mundo à igreja e não a igreja ao mundo, né? É diferente, né? Mas o que é felicidade? Eu, muitas vezes propõe uma felicidade efêmera, passageira, que não se sustenta. A felicidade que de fato o Evangelho propõe é uma felicidade que perdura, que é perpétua, que não é passageira, é diferente, né? E muitas vezes as pessoas vão com essa ilusão de ser feliz. Sim, de fato, se você pegar o Salmo, diz assim: a minha alma tem sede de Deus como uma terra sedenta e sem água. Salmo 62, primeiro domingo do Saltério, né? Essa sede de felicidade, mas você só vai conseguir saciar essa sede de felicidade na comunhão com Deus, né? Eu me lembro que o padre Ruiz foi meu professor no Teresiano, Ruiz Salvador, Federico Ruiz Salvador, um grande teólogo. Ele dizia o seguinte: na minha vida tem que ver aquilo que me leva à comunhão teologal. O que é a comunhão teologal? Aquilo que me faz crescer na comunhão teologal, ele dizia, que me faz crescer na comunhão com Deus. Então não é simplesmente, eu não quero isso porque eu não quero, não. Eu às vezes deixo isso de lado porque isso não me faz crescer na comunhão teologal. Tem que haver crescimento. Exato, tanto que ele tinha uma definição de ascese belíssima, porque muitas vezes se vê a ascese como algo negativo. Diz assim: a ascese é tudo aquilo que me faz crescer como ser humano, me faz atingir a comunhão teologal. Então não deixo tal coisa de lado simplesmente porque não quero deixar, não, mas porque aquilo não me faz crescer na comunhão com Deus.
Eu busco aquilo que me faz crescer na comunhão teologal. Na busca da verdadeira felicidade que perdura, né? São Tomás de Aquino que diz: eu vou passar a eternidade todinha descobrindo novidades em Deus, porque Deus é a novidade inesgotável, né? Felicidade sem fim, que é muito, não tem nem comparação com a felicidade que você pode obter com coisas passageiras, que é uma felicidade efêmera, né? Fugaz, passa. Igual de torcedor de futebol, né? Ganhou hoje, o time é o melhor do mundo, perdeu amanhã, já não presta, né? Tem que ser uma felicidade que perdure, né? Dom José Roberto Fortes Palau, bispo da Diocese de Limeira, interior de São Paulo. É o nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil. Nós vamos para o intervalo, Dom José. No próximo bloco vamos falar sobre a Diocese de Limeira. Até já. Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Dom José Roberto Fortes Palau, bispo da Diocese de Limeira, interior de São Paulo. Vocês estão em processo de assembleia aqui. Sim, nossa assembleia aconteceu no último sábado, 19 de novembro. Foi 1 ano e meio de preparação, fizemos 3 encontros por foranias, né? A nossa diocese era dividida em 5 foranias. E ao todo são 16 cidades, uma diocese grande o número de cidades, né? E também de população. A gente estima a população de Limeira beirando 1.100.000 pessoas. Grande. Quantas paróquias? São 99 paróquias. Tem bastante paróquias na diocese. E esse processo foi muito bem preparado. Nosso coordenador de pastoral, o padre Ricardo Santos, ele coordenou todo o processo. Fizemos 15 encontros, 3 em cada uma das foranias, né? Para trabalhar a questão dos 4 pilares da formação, né? da evangelização, que é o projeto de evangelização no Brasil, né? Pilar da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. Então, trabalhamos bem isso com o nosso laicato. E aí tivemos a assembleia agora, sábado passado, 19 de novembro, né? No Colégio Dom Bosco Americana, que tem uma estrutura muito grande, eram em torno de 400 pessoas participando. Tivemos assessoria na parte da manhã do padre Antônio Lisboa, que é de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, professor da PUC de São Paulo. Ele é professor de teologia pastoral. Então ele fez uma palestra muito boa, que também animou bastante os nossos leigos. E na parte da tarde fomos voltar às prioridades pastorais para a nossa diocese para os próximos 4 anos, né? E foram votadas as prioridades e agora nós vamos trabalhar. E daqui a 4 anos também estaremos celebrando 50 anos de criação e instalação da Diocese de Limeira. É uma diocese nova, vocês vieram a partir de Campinas. Isso, a Diocese de Limeira foi desmembrada de Campinas. É uma diocese grande, né? São 16 cidades, começa, a gente pode dizer, lá em Nova Odessa, faz divisa com Campinas, Sumaré, e vai até Porto Ferreira, na divisa com Ribeirão Preto, pega toda a via Anhanguera. E tem outras cidades, por exemplo, Descalvado faz divisa com São Carlos, né? Nós temos também cidades que fazem divisa, por exemplo, com a Diocese de Amparo, tem Cosmópolis, que faz divisa ainda com Campinas, tem Arthur Nogueira, Conchal, né? Que fica bem próximo ali já na divisa com a Diocese de Amparo. Então é uma diocese grande, são várias cidades, como eu citei, e o primeiro bispo aqui foi, na época, Dom Tarcísio Ariovaldo Amaral, que foi um homem muito culto. Dom Tarcísio ele foi um dos tradutores do Código de Direito Canônico em 1983 e foi o primeiro brasileiro a ser superior geral dos padres redentoristas em Roma. E ele foi nomeado o primeiro bispo de Limeira. Ele ficou aqui de 1976 até 84, quando ele foi transferido para a Diocese da Campanha, em Minas Gerais. Depois veio Dom Fernando Legal, que ficou até, acho que de 85 até 1990, quando ele foi nomeado primeiro bispo da Diocese de São Miguel Paulista, quando aconteceu a divisão da Arquidiocese de São Paulo, feita pelo Papa João Paulo II. Depois veio o terceiro bispo, que ficou um bom tempo, Dom
Hercílio Turco, que ficou de 90 até 2012, quando ele foi transferido para a Diocese de Osasco. O povo de Limeira tem um carinho muito grande por Dom Hercílio. Ele foi um bispo assim, que dinamizou muita pastoral aqui na Diocese de Limeira. Ele é muito lembrado, muito querido, e foi uma época muito boa assim, em termos pastorais para a Diocese. A gente percebe isso pela história da Diocese, pelo relato de leigos. Depois nós tivemos depois do Dom Hercílio veio o Dom Augusto Zini Filho, que era auxiliar do Rio de Janeiro, veio em 2003, né? E Dom Augusto Zini, infelizmente, veio a falecer em 16 de novembro de 2006. Agora fez 16 anos do seu falecimento. Ele teve câncer, então ele ficou pouco tempo, 3 anos e meio. E depois, de 2007 até 2019, o quinto bispo foi Dom Wilson Dias de Oliveira, e eu assumi como sexto bispo em 18 de janeiro de 2020. Estou indo para 3 anos. Dom José, o senhor assumiu a Diocese de Limeira, além da crise provocada pela pandemia da Covid, uma grave crise também que ocorreu aqui, denúncias de abuso sexual, questões financeiras muito graves, conhecidas nacionalmente. Eu gostaria que o senhor relatasse para a gente como é que foi a gestão, a partir do seu pensamento, né, de gestão de crise mesmo, na realidade de Limeira. A palavra exata foi a gestão de crise. Então, tivemos que fazer aquilo que a Santa Sé pede à Congregação para a Doutrina da Fé. Todos esses casos relacionados ao abuso têm que ser apurados. E Dom Orlando, que ficou como administrador apostólico... Dom Orlando Brandes. Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Ele já tinha dado início a todas as investigações, elas foram feitas, e em seguida foram encaminhadas para a Congregação para a Doutrina da Fé, e aí a congregação foi dando as orientações e os procedimentos, né? É evidente que todos têm o direito à defesa, o processo é bem cuidadoso, e os casos foram sendo resolvidos, né? É um sofrimento muito grande, mas aquilo que o Papa Francisco disse, tem que ter tolerância zero com esses casos, né? Então, eles foram apurados, a igreja fez sua parte, está fazendo. É uma dor muito grande para a igreja, né? Porque isso traz um dano muito grande, mas graças a Deus estamos superando. Também a questão de formação no seminário, nós tivemos algumas mudanças, aplicando aquilo que é próprio da Quais formação. Mudanças? A primeira delas, introduzimos o ano pastoral na Diocese. Também, a partir de agora, temos o acompanhamento de uma equipe de psicólogos que acompanha os nossos seminaristas, né? E acompanhamos agora também desde o processo de discernimento vocacional. Então, temos psicólogos e padres que acompanham, inclusive com a direção espiritual, os possíveis candidatos à vida presbiteral. Então, isso foi introduzido, né, com a minha chegada aqui. Evidente que diminui um pouco o número de entradas, porque já faz um processo de seleção logo no início. Há um filtro maior. Mas graças a Deus, Limeira tem boas vocações. Só esse ano já estão entraram 3, o ano que vem a gente tem perspectiva que entre uns 4 ou 5. Parece pouco, mas não, mas são meninos assim que fazem um bom acompanhamento, a gente vê que são boas vocações. Então, todo esse processo de mudança está sendo feito no seminário. E o ano pastoral. Então, eles terminam agora a teologia e eles ficam um ano numa paróquia, convivendo com os leigos, vendo como que é o trabalho do padre, como que é a rotina do padre. Eles também fazem um estágio aqui na cúria da diocese, como funciona, como são os vários departamentos, departamento de patrimônio, departamento pessoal, RH, como que a chancelaria. Eles passam por todos esses departamentos para eles entenderem como funciona a diocese. Pois a igreja, ela trabalha quase como uma empresa, então você tem que saber administrar tudo isso, né? O padre tem que estar atento a tudo isso. A parte contábil, que a gente tem que estar sempre em ordem. Então, aos pouquinhos, a Diocese de Limeira, lógico, isso é um processo, uma mudança de cultura, vai um tempo. Mas, aos pouquinhos, ela está tomando um outro rumo, uma outra orientação e está se superando essas dificuldades pelas quais passou. O sofrimento, ele também faz crescer, né? E uma coisa que me chama a atenção, Limeira, é que, apesar disso tudo, o nosso povo continua frequentando as nossas igrejas, o nosso povo é muito religioso, o povo de Limeira é um povo muito religioso. Então, isso tem ajudado muito. O lema episcopal do senhor, a verdade vos libertará. Achei bem interessante quando estava fazendo a pesquisa para entrevistá-lo. Imagino que chegar numa diocese, numa situação de crise dramática, uma crise imensa. Não é pouca coisa que vocês viram aqui.
Eu gostaria de saber do senhor, bispo não é juiz, mas às vezes tem que julgar decisões difíceis ali. Qual que foi o relacionamento do senhor com a sociedade civil organizada? Por exemplo, a polícia, judiciário, Ministério Público. Diante dessa temática do vosso lema episcopal, que a verdade liberta, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando este relacionamento. A igreja sozinha tem condições de saber de toda a verdade, ou ela precisa de um auxílio também dessa organização da sociedade? Sim, a gente também conta com o auxílio de outras instituições da sociedade. Isso nos ajuda muito, assim como a igreja também dá a sua contribuição para a sociedade. Eu gosto muito daquela comparação que é feita sobre o fermento da massa. A igreja é fermento da massa, mas o fermento tem que estar misturado à massa, senão não vai transformar a massa, não vai levedar a massa, não é verdade? Assim, a igreja não é um mundo à parte, ela é parte do mundo, ela está no mundo. Então, ela dá a sua contribuição também e também se beneficia da contribuição de outras instituições que nos ajudam, para que a gente possa apurar a verdade. Então, eu sempre tive isso para mim. Vamos buscar a verdade para não sermos injustos com ninguém. Então, isso nós temos procurado fazer. O meu relacionamento com as instituições aqui da cidade de Limeira é muito tranquilo, tanto com o Poder Judiciário, graças a Deus nunca tive problema, com a polícia e tudo mais, também nos relacionamos bem, com o poder, digamos assim, municipal, nos damos muito bem com o atual prefeito, os vereadores. É um relacionamento muito bom de contribuição, de ajuda. Nesse sentido, tem sido de troca de informação também. Troca de informações tem sido muito tranquilo, né? Muito bom. Sempre buscando o bem comum. Acho que toda instituição tem que buscar isso, o bem comum, o bem de todos, a verdade e o bem de todos. Né? O senhor cita Papa Francisco, que é um exemplo de uma política de misericórdia, mas também de justiça. E gostaria de saber o que o Papa Francisco tem a ver com Limeira neste momento, porque a crise acontece justamente no período da publicação ali, nesse intervalo da publicação do documento sobre a proteção de menores. E creio que o Papa Francisco ajudou Limeira nesse sentido. Sim, ajudou, não tenho dúvida. Com a questão canônica. E a igreja toda no Brasil. Quando você fala de misericórdia, precisa entender o conceito de misericórdia, né? Misericórdia sem justiça é impunidade, justiça sem misericórdia é intolerância. Então, a misericórdia, a igreja misericordiosa Cristo, a misericórdia mas tem que reparar o mal cometido, né? Porque senão é impunidade. E a igreja tem consciência disso. E nesse sentido, o Papa Francisco, ele até em 2015 instituiu o Ano da Misericórdia. A gente sempre dá uma oportunidade para a pessoa se refazer, mas o mal cometido tem que ser reparado, né? Nesse sentido, a igreja tem que fazer a sua parte, a justiça canônica, né? É lógico, muito cuidado, porque também não condenar pessoas de formas injustas. Nós tivemos, às vezes, casos, e na própria igreja, de padres, às vezes são acusados e, de repente, aquilo não é verdade. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso acontece outros muito, interesses inclusive. envolvidos também, então a gente tem que estar atento a isso para não cometer injustiças, né? Então, nesse sentido, aquilo que eu coloco, buscar a verdade, né? Então, dá amplo direito à defesa, mas a partir do momento que você tem elementos para corrigir, aí a igreja faz isso. E mesmo quando a igreja aplica uma pena mais severa, a finalidade é uma só, salvação daquela pessoa. Isso o Papa São João Paulo II fez questão de, acho que é o último cânon do direito canônico. Todas as normas, as leis da igreja têm uma única finalidade, a salvação da pessoa. Então, quando você aplica uma pena mais grave, a pessoa cair em si, se refazer e reconduzir a sua vida. Caridade também é tirar a pessoa do erro, mostrar que ela está no erro, que ela não pode continuar daquela forma. Isso também é misericórdia, né? Então, isso a igreja procura fazer, né? Então, nesse sentido, então, a gente tem procurado ser o mais justo possível, mas também tomando esse cuidado para não cometer injustiças, né? Porque a gente pode ter também um denuncismo aí com outros interesses, então, está sempre atento, né? O senhor fala em reparação. Como é que está hoje o acompanhamento por parte da Diocese de Limeira com relação às vítimas? Então, a Diocese de Limeira, ela participa junto com a Arquidiocese de Campinas e a Diocese de Amparo também. Ali tem a comissão para apurar esses casos de abusos, quando tem denúncia, para apurar a veracidade das denúncias e também o acompanhamento das vítimas. Tudo isso é feito pela Arquidiocese de Campinas, porque na época, quando o Papa Francisco pediu que cada diocese criasse essa comissão,
Na época nós chegamos à conclusão que Limeira ainda não tinha, estava acabando de chegar, que não tinha assim pessoas assim, porque você precisa ter bons advogados, bons psicólogos, e Campinas tinha uma equipe assim, tem uma equipe muito qualificada. Então na época Dom João Miller, que é o nosso arcebispo, né, arcebispo da província, arcebispo de Campinas, ele concedeu essa possibilidade, então Limeira passou a pertencer, a utilizar a mesma equipe de Campinas, assim como a Diocese de Amparo, pela qualificação das pessoas que ali estão, né, nesse acompanhamento. Então se faz pela equipe da Arquidiocese de Campinas. Daqui para frente, o que Dom José pretende fazer para animar esse povo de Deus tão ferido aqui em Limeira? Olha, eu acredito que a própria Assembleia Diocesana que nós tivemos agora já trouxe um ânimo novo para o nosso povo. Eu acredito muito na ação do Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo, independente de quem é o bispo. Eu sou um bispo que vou passar, vou embora, daqui a pouco virar o 7º bispo de Limeira, o 8º bispo de Limeira. E eu simplesmente quero agir contribuindo com a ação da graça de Deus com o Espírito Santo. Ele não abandona a igreja, ele conduz a igreja. Eu me recordo de um colega, quando era estudante em Roma, que a gente passava um frio, a gente ia a pé para a faculdade para já chegar aquecido, né, janeiro, fevereiro, e via um pedaço de um aqueduto da época do Império, né? E ele falou assim, puxa vida, olha, isso aqui é uma obra-prima de engenharia, mas o Império se foi. E eu fiquei pensando, é verdade, o Império Romano se foi, o Império Otomano se foi, né? Toda instituição humana tem o seu apogeu e a sua decadência. A igreja não. Ela passa por provações, por crises, mas ela não termina, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. É isso que me anima. Quem conduz a Diocese de Limeira, a igreja particular de Limeira, é o Espírito Santo, ele vai saber conduzi-la bem. Dom José, o senhor citou agora há pouco que a crise aqui em Limeira foi uma oportunidade de crescimento. E eu percebo isso aqui quando visito presencialmente a estrutura onde o senhor trabalha. Por exemplo, no site da Diocese de Limeira tem lá ouvidoria. Nem todas as dioceses têm essa coragem de colocar um sistema, por exemplo, de ouvidoria. O senhor teve e fez. Quais avanços que vocês estão percebendo já a partir dessa crise? Contato maior com o nosso povo, né? Então as pessoas se sentem mais encorajadas quando tem alguma coisa errada a colocar ali na ouvidoria. Lógico, às vezes tem coisas que você vê que é simples de resolver, uma conversa, às vezes com o padre daquela pessoa resolve. Outras coisas são mais complicadas, a gente chama o padre, conversa, chama o lei, conversa e procura, eu diria assim, é um tribunal de reconciliação, não tem isso na justiça? Justiça restaurativa. Pequenas causas. Então você chama, procura, tenta um acordo ali para restaurar, às vezes são coisas pequenas, que acontece muito em comunidade, né? Pequenos acertos, enfim, aqueles problemas que tem mesmo nas nossas comunidades. A gente procura acertar, fazer com que as coisas caminhem, né? É isso, a finalidade é essa, né? É lógico, uma coisa mais grave, aí imediatamente você procura apurar, né? A gravidade do assunto. Já para encerrar esse nosso diálogo, o senhor no começo da entrevista, no primeiro bloco, falou do seu estudo sobre espiritualidade. Gostaria de saber quais são as práticas espirituais que o senhor utiliza para ter saúde espiritual, física e mental. Diante de tudo isso. São duas coisas. Eu procuro ter uma alimentação saudável. Foi em 2012, eu comecei um processo de reeducação alimentar. Então, procurei um endocrinologista, um médico muito bom, ele me orientou. E aí comecei um processo de reeducação, emagrecer com naturalidade e também procuro fazer exercícios, né? Eu tenho em casa uma esteira que não virou cabide de camisa não, eu uso. Até outro dia ela até queimou, tive que consertar porque estou zoando. E procuro ter essa alimentação equilibrada, eu acordo cedo, procuro fazer sempre a liturgia das horas, né? As orações, momento de lécio divina. Enfim, aquilo que é básico, né, para sustentar a nossa vida espiritual, eu procuro fazer, né, ter os momentos de oração. O que muito me ajudou foi, antes da minha ordenação sacerdotal, eu fiz o retiro inaciano de 30 dias. Aquilo me deu uma ajuda muito grande para a minha vida sacerdotal, né. Então, eu procuro sempre ter meus momentos de oração, a gente precisa ter, né? E sempre ter um tempo, um dia na semana para descansar, isso é importante. E depois, né, todo padre tem direito a 30 dias, né, de férias. Então, não tiro os 30, mas tiro alguns dias no mês de janeiro para me refazer. Direito, né? É isso. Então, José, a TV Evangelizar, nós agradecemos muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e com tanta simplicidade que o senhor nos atendeu aqui.
Em meio a essa crise que vocês ainda vivem, eu desejo tudo de bom para o senhor. Saúde, Obrigado. Paz Isso, e gratidão. Agradeço. E quando quiserem visitar Limeira, venham. Limeira é uma cidade muito acolhedora, a Diocese de Limeira é muito acolhedora. A sua mensagem final ao povo de Deus. Sim, bom, nós estamos aí próximos do Natal, então convite que todos se preparem bem para esse momento tão importante que é a encarnação do Verbo de Deus, que ele possa nascer no coração de cada um de nós, acho que isso é muito importante. E não só durante o tempo do Natal, o clima de Natal é tão bom, né? É tão gostoso, mas que isso perdure ao longo do ano, que não fique restrito somente no tempo do Natal. A sua bênção. A todos a minha bênção, feliz final de ano para todos. Muito obrigado, Dom José Roberto, Bispo de Limeira. A você, gratidão também pela sua audiência. Todas as nossas entrevistas do programa Bispos do Brasil estão disponíveis no nosso canal do YouTube, canal da TV Evangelizar no YouTube. Até breve. Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia NET é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia NET, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia NET, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.